Hoje, dia 5 de novembro, está em todo o Brasil em evidência a campanha Novembro Azul, que é uma forma de conscientizar em relação ao câncer de próstata, que é um dos maiores causadores de mortes no Brasil, envolvendo os homens. E para falar da campanha do Novembro Azul, a gente recebe aqui o médico urologista, Dr. Paulo Gonçalves, que é uma referência em Cajazeiras e região na urologia, que aceitou o convite para falar um pouco sobre a campanha e todos os temas, relacionados ao Novembro Azul. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Diário do Sertão e das rádios parceiras, os ouvintes da rádio parceira. É uma satisfação estar aqui com vocês para a gente conversar sobre o Novembro Azul, né? Tivemos o Outubro Rosa, né? E em seguida a gente vê o Novembro Azul, que é um mês dedicado a um incentivo para o homem cuidar da sua saúde, não só da próstata, mas da sua saúde global, né? Hoje já está havendo uma ênfase em que você tem que trazer o homem para o consultório, trazer o homem para uma consulta, não só para avaliar a próstata, mas para avaliar a sua saúde global como um todo. Pois é, de fato a gente sabe que é uma campanha que tem justamente esse objetivo de que o homem rompa o tabu e procure o médico, né? Não somente, por exemplo, para a prevenção ou diagnóstico do câncer de próstata, mas também outras realidades que dizem respeito à saúde. Mas eu gostaria que o senhor pudesse abordar para a gente, nesse mês de novembro, essa necessidade do homem procurar o consultório médico, né, para prevenir, porque a gente sabe que tem aquele jargão popular de que prevenir é melhor do que remediar, né? Exato. Bom, a gente se baseia exatamente nas estatísticas que a gente tem, né, Zé Neto? Você tem uma ideia, em média os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres, devido a vários fatores, e um dos fatores principais é o descuidado com a saúde, né? A gente vê isso no dia a dia. Então essa campanha do Novembro Azul, ela tem exatamente essa intenção, né, de estimular o homem a procurar o médico para fazer uma avaliação, né, tanto da próstata como também do ponto de vista global, para prevenir as doenças que são possíveis de prevenir, né? Nem todas as doenças a gente é possível de prevenir, mas quando você procura um médico numa fase bem precoce, em qualquer situação que seja, e a próstata principalmente, você tem uma probabilidade muito grande de você, vamos dizer assim, curar daquela doença ou até evitar de sofrer muito por causa daquela doença. Então, o Novembro Azul tem esse sentido, né, de trazer o homem, como eu já falei, para o consultório, trazer o homem para a avaliação da próstata e, inicialmente, a campanha era muito baseada na questão da próstata, mas hoje se viu que a gente tem que ampliar essa gama de cuidados para todas as outras doenças, né? Porque são preveníveis. Atribui, por exemplo, essa resistência do homem a cuidar da saúde? Culturalmente, o homem tem essa... O senhor escuta no consultório, né? De muitos homens que têm essa resistência. Isso é cultural. O homem sempre se acha que ele não adoece, né? Ele tem uma resistência, muita acha que ele é forte, que ele não vai adoecer, né? Ele não tem aquele sentido preventivo que a mulher tem. Isso acontece desde lá do início da idade, questão cultural, né? Até da infância já começa, da adolescência, porque a gente vê que as mães muitas vezes levam as meninas assim que elas começam a menarca lá para o ginecologista avaliar. Mas você nunca viu falar, ou raramente vê falar, que uma mãe ou um pai levou um adolescente, mesmo antes dele sentir alguma coisa, para orientar em relação à saúde. Então ele já começa lá desde a fase da adolescência e da infância, que culturalmente a gente sempre incentiva e estimula as mulheres a procurarem uma prevenção, e isso não acontece com o homem. Então isso vai se perpetuando para a vida, né? O homem vai naquela coisa que ele só vai ao médico quando ele adoece. E as estatísticas mostram que isso faz com que o homem viva 7 anos a menos do que as mulheres, né? Devido a vários fatores. Tem um fator, aí no caso da próstata, que a gente está enfatizando mais no mês de novembro, o preconceito em relação ao exame, né? O homem tem uma resistência muito grande a fazer o exame de próstata, né? E isso também faz com que eles corram ou evitem ir,
e só vão muitas vezes quando estão com algum problema, com alguma doença, com algum sintoma, né? E aí, muitas vezes, essa situação, que só vai para um médico quando tem algum sintoma, pode ser tarde, né? Isso é válido para todas as doenças, né? O infarto agudo do miocárdio, ele não acontece, raramente ou poucos pacientes vão ter os sintomas. Às vezes você pega de surpresa, tem um infarto agudo. E se você não fez aquele exame de rotina, né, para saber se o colesterol está alto, para ver como está a sua pressão, seu diabetes, você pode ser pego de repente com uma doença aguda ou até morrer, né? Então não é só as doenças da próstata, as doenças urológicas, mas todas as doenças em geral, se você cuida dela antes dela acontecer, sua chance de você não ter problema com aquela doença é muito maior. Doutor, a gente percebe, né, essa resistência que existe no homem de procurar um médico, de procurar um tratamento, de procurar uma prevenção. E as campanhas estão cada vez mais, né, mais fortes, principalmente com a dentro da tecnologia, das redes sociais. O senhor percebe um aumento na procura dos homens devido a essa intensidade das campanhas? Sim, Priscila, a gente percebe, assim, desde que essa campanha Novembro Azul ela foi instituída, que ela é mundial, ela não é só no Brasil, ela é mundial, houve um aumento da procura e a gente percebe muitas vezes isso vem do próprio, assim, muitas vezes o homem ele é incentivado pelas mulheres, né, é incentivado pelos filhos, né, que tem vamos dizer assim, que tem um acesso maior, que frequentam mais as mídias sociais e veem as situações ocorrendo. Então, na maioria das vezes, vem incentivo da mulher, de um filho, de uma filha, que vem trazer o homem para fazer o exame de prevenção, primariamente da próstata. Depois a gente especifica mais sobre exatamente o que fazer, mas há sim uma procura bem maior, desde o tempo que essa campanha começou a se tornar, ela é muito incisiva no mês de novembro. A gente tem uma procura maior dos homens. E eu digo a você, eu já tenho 25 anos de urologista. 20 anos atrás, a maioria dos pacientes que eu atendia no consultório com problema de próstata era na fase que a gente não conseguia mais ter um resultado satisfatório. Hoje inverteu. A maioria dos pacientes que chegam para a gente ainda está numa fase que a gente dá uma possibilidade de tratamento e de cura. Consegue tratar. Então tem esse crescimento, né, dessa procura em relação aos tratamentos médicos, aos tratamentos principalmente do câncer de próstata, que é um dos maiores focos do Novembro Azul. Não é só isso, né? Sim. A saúde é bem mais do que isso, mas tem esse foco em relação ao câncer de próstata. E aí, doutor, eu pergunto ao senhor, quais são os sintomas que o homem pode sentir e que acenda um alerta nele? Pronto, Priscila, essa pergunta sua é muito importante. Primeiro, não esperem sintomas, né? O segredo é isso, não espere sintomas. O que você tem que fazer? Você tem mais de 50 anos de idade, né? Vamos lá fazer um resumo de como deve ser feita a prevenção. Se você tem um histórico familiar, e a gente diz histórico familiar de primeiro grau, seu pai, tio, irmão, avô, né? Até avô, que tiveram câncer de próstata, né? A partir dos 45 anos você tem que procurar o urologista para fazer essa prevenção. Se não, a partir dos 50 anos, todo homem, a partir dos 50 anos de idade, deve procurar o urologista para fazer sua prevenção em relação à próstata, tá certo? Esse aí, não esperar sintoma, porque se a doença, todas as doenças, principalmente Mas dá algum câncer, sinal, doutor, por exemplo, de que algo está acontecendo, né, no seu organismo? Não, se a gente esperar isso aí, Zé Neto, provavelmente a gente não vai ter o resultado que deveria ter com a prevenção. O que é a prevenção? A prevenção é muito importante. A gente divide a prevenção em duas áreas grandes. Prevenção primária, o que é que eu tenho que fazer? Os pacientes chegam muito para a gente perguntando, doutor, o que é que eu faço para não adoecer? Aí se chama a prevenção primária. A prevenção primária para você não ter as doenças cardiovasculares é a mesma da próstata. Dieta saudável, atividade física, perder peso e evitar muitos produtos industrializados. Essa é a prevenção primária, que seria assim, o que é que eu tenho que fazer para eu não ter a doença de próstata, o câncer de próstata. A prevenção secundária já é o seguinte, eu vou fazer exames para me diagnosticar uma doença numa fase inicial, vou tratá-la e vou ficar curado dela. Então, essa prevenção que a gente estimula, a primária deve ser para todas as doenças, entendeu? Inclusive,
Eu digo aos pacientes, a mesma dieta que o cardiologista passa para você, pronto, é a mesma que serve para a próstata, para você evitar, diminuir o risco de você ter câncer de próstata. Mas a secundária é fazer, basicamente, 2 exames simples, barato, um exame de sangue chamado de PSA e um toque retal. Esses ainda são os 2 exames que a gente deve estimular os homens a fazer, que são exames simples, baratos, rápidos, né? A gente tem um grande preconceito com a questão do toque retal, mas se você faz só o PSA, a estatística é que em torno de 10 a 20% dos casos vão passar desapercebidos, né? De que você não vai conseguir diagnosticar. Então, o indicado é fazer os 2. O indicado para a gente dizer, eu quero fazer para saber como é que está a minha próstata. Eu tenho que fazer os 2. Muita gente faz só o PSA. Tem ali um risco de 10 a 20% de passar alguma coisa que o PSA não altera, tá certo? Que é o exame de sangue, né? O PSA. Sim. Né? Então, a recomendação ainda hoje é da Sociedade Brasileira de Urologia, da Sociedade Europeia de Urologia, da Sociedade Americana de Urologia, é que a prevenção de próstata parte desses 2 exames. Há uma tendência, pode existir até pacientes, já teve paciente no meu consultório, que chega e diz, doutor, eu fui no urologista, ele disse que não precisava fazer o exame do toque, que bastava o exame de sangue. Bom, eu acho... Há uma certa divergência. Já há uma discussão em relação a isso, porque existe essa barreira muito grande. Então, às vezes, até o médico, para não querer examinar o paciente, eu faço assim comparação. Se você for no cardiologista, né, ele vai fazer você direto um ecocardiograma ou ele vai escutar seu coração? Um eco logo. Não. Primeiro ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai escutar o coração, né? Ele vai chegar depois... Se você chegar no médico, ele chegar lá, no cardiologista, ele examinar, o que você está sentindo, né? Não, estou com uma dor aqui. Não, vamos fazer um eco. Verdade. Você já vai ficar, não, o doutor nem escutou meu coração. Então, lógico, o exame de próstata é um pouco mais chato, mas faz parte do exame físico e é o exame mais simples de se fazer para você diagnosticar a próstata. Existe um tabu em relação ao toque retal, porque ao longo dos últimos anos a gente sabe de que há toda uma barreira machista também que envolve, né, essa questão cultural no Brasil ao longo dos últimos anos. Muitas pessoas utilizaram, por exemplo, o toque retal como maneira jocosa ou até mesmo de provocar, né, essa masculinidade. E eu lhe pergunto, como enfrentar, por exemplo, essa barreira que existe na mentalidade do homem hoje, porque é uma questão cultural. Uma criança, por exemplo, ela já é educada para que não procure o médico, você não pode chorar, você não pode, enfim, esboçar nenhum tipo de realidade. Como enfrentar essa barreira do preconceito, do machismo em relação ao toque retal? É exatamente toda essa campanha que existe no Novembro Azul, toda essa coisa cultural da educação em relação à prevenção da saúde, é que vai dar esse resultado final de que você... Na verdade, a gente já tem uma melhora substancial. Você citou os programas de humor, de antigamente, batiam muito nessa tecla. Hoje você já não vê mais isso, né? Já é um avanço cultural que as pessoas não usam isso de uma forma pejorativa, com humor, né? Lembro claramente, nos programas do Silvio Santos, tinha o médico atendendo no consultório, o outro gritava, todo mundo corria. Quem não lembra dessa cena que existia Verdade. No programa do eterno Silvio Santos, que é inesquecível, mas isso provocava exatamente o aumento do preconceito em relação a isso. O exame é indolor, é rápido, não dura mais do que 10 segundos. E você está se prevenindo de uma doença passiva de ser prevenida, de você se curar dela e não morrer por causa dela. A estatística é o seguinte, nesse momento em que nós estamos 40 minutos aqui, Zé Neto, uma pessoa está morrendo por causa do câncer de próstata. Tá certo? A cada 8 minutos... É o câncer que mais mata no Brasil, homens, né? É o segundo. Ele é um dos maiores. Assim, só que ele tem... ele é passível de cura. O outro seria o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, você só vai diagnosticar ele tardiamente. Então, geralmente, por isso que ele mata mais. Né? O câncer de próstata tem diminuído a mortalidade. E existem muitos casos subnotificados também de câncer de próstata, né? Hoje a gente já consegue ter um sistema de saúde que ele... lógico, com a informatização é mais fácil, né? Isso vai automático quando o paciente morre aqui, vai lá o atestado médico, lá está na estatística do SUS que ele morreu de câncer de próstata. Mas, resumindo, é uma doença grave, passível de você se curar dela. Se por acaso você tiver a má sorte E a estatística é o seguinte, se a gente viver até 80 anos, de cada 7 homens que vivem até 80 anos, um vai ter o câncer de próstata.
É lógico que ele aumenta com a idade, a partir dos 50 anos. Por isso que a recomendação é que se faça a partir dos 50 anos esses exames de prevenção. Doutor Paulo, qual é a função da próstata no organismo? Ela tem pouca... Ela é um órgão que a gente considera um órgão não vital para o nosso corpo. Órgãos vitais, coração, pulmão, rins, tá certo? A função dele, a função da próstata é somente produzir parte do esperma. Parte da estabilidade, a fertilidade e tal, é da próstata. Parte daquele líquido vem da próstata e ele estabiliza ali para manter uma fertilidade. É simplesmente essa a função. Simplesmente essa. Só que ela é até considerada, né? Ela é considerada como fosse é como um apêndice. Para que o apêndice serve? Pois é, muita gente faz essa pergunta também. Exato, eu costumo até brincar, é para sustentar os urologistas. Então, assim... Alguém que é diagnosticado com o câncer de próstata, e aqui no campo da hipótese, um caso, né? Digamos, alguém que é diagnosticado no estágio inicial do câncer de próstata, ele tem algum impacto na vida sexual, na relação, impotência sexual? De fato, por exemplo, alguém que enfrenta o câncer de próstata, ele se torna alguém impotente sexualmente falando? A doença em si não vai deixar a pessoa impotente, a não ser que esteja muito avançada. Numa fase inicial, como você relatou aí, não vai ter essa questão de você ter impotência. Até a Priscila perguntou sobre os sintomas. Quando você vai sentir os sintomas, são sintomas urinários. Mas a gente não tem que esperar isso, né? A dificuldade de urinar, um jato fraco, um ardendo para urinar, essas coisas. Mas a questão sempre do tabu é que o tratamento, que geralmente o tratamento na fase inicial vai ser uma cirurgia ou radioterapia. Ele pode provocar essas duas situações de impotência, né? Então, e a retirada da próstata? É exatamente isso que acontece. Por que ela vai dar impotência? Não é por causa dela em si, porque os nervos que vão para a parte do pênis, que vão dar ereção, passam bem vizinho à próstata. Hoje já existem técnicas cirúrgicas que, aliás, a gente sempre luta com isso, técnicas cirúrgicas para preservar, fazer a cirurgia e preservar a vida sexual dos pacientes. E a gente consegue, digo a você que na maioria das vezes, né, preservar a função sexual do paciente, né? Com a cirurgia, ele continua com a potência, às vezes com a ajuda de um remédio que vai também auxiliar, mas a maioria dos pacientes, se eles têm uma vida sexual antes, eles vão tender a manter a vida sexual depois, mesmo depois da cirurgia. Afeta a fertilidade, por exemplo? Não, a cirurgia, você está perguntando? Sim. Afeta a fertilidade? Sim. Não tem mais fertilidade. Fazendo a retirada da próstata, não há mais fertilidade. Mas assim, a gente sabe que, vamos dizer assim, que 99% dos casos, 95% dos casos de câncer de próstata é acima dos 50 anos de idade. Então a pessoa, se caso aconteça situações que a pessoa tem 50 anos de idade e ainda não tem a prole, você tem o congelamento do esperma, né? Hoje existe a tecnologia de congelamento, né? Em câncer de testículo, que é um câncer que dá mais em jovens e adolescentes, que tem que fazer procedimento que vai acabar a fertilidade dele, existe o congelamento. Então, ouvindo tudo aqui que o senhor está dizendo, o ideal é que se faça a prevenção para que não se chegue num estágio como esse, né? Que precise fazer o tratamento. A gente escuta muito falar, né, das mulheres, né, que fazem anualmente a prevenção. Essa palavra se tornou quase que um exame, né? Sim. A mulher, todo ano, ela faz a prevenção. Já o homem não tem esse entendimento. É como eu estou falando. De fazer a prevenção. Se tornou cultural para nós mulheres já fazer a prevenção. Desde o tempo da adolescência da menarca que vocês são estimulados a isso. É verdade. Exatamente. Somos ensinados. Você entrou na menarca, você tem que ir no ginecologista. Já tem que procurar um médico. Mas a gente não escuta isso. Ninguém dizer Por isso que é tão importante uma campanha como essa. E quem está nos acompanhando agora, é importante também deixar registrado que o doutor Paulo, ele atende aqui em Cajazeiras, na clínica Dr. Ananias, localizada na cidade de Cajazeiras, no sertão paraibano. Para quem quiser mais informações, tem a oportunidade de entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 839-8654-7947. Esse é o número de WhatsApp, você pode ter informação, pode fazer o agendamento, conferir como é que está a agenda do Dr. Paulo, ou segue através das redes sociais. O Instagram é o @doutor.paulogonçalves. Siga lá para você ter essas informações. Eu queria que o senhor reforçasse aí a importância dessa campanha Novembro Azul.
Acho que a gente, se tivesse tempo, a gente conversava a tarde toda sobre isso, né? A tarde toda, sim. Então a gente faz um chamamento a todos os homens que tenham essa cultura de cuidar da saúde, e a próstata é um dos problemas mais frequentes nos homens a partir dos 50 anos. Perca sua vergonha, procure o urologista, marque sua consulta e tenha uma vida longa. A gente precisa ter uma vida longa saudável, e para isso a gente precisa pensar na saúde como um todo, né? E no homem particularmente, como as mulheres fazem com mama e com útero, a próstata é um dos problemas que mais afetam, né, os homens a partir dos 50 anos de idade. Doutor Paulo, me permita fazer um questionamento que, inclusive, meu amigo Zé Leite, que está agora na Rádio Cidade, nos enviou também, de que uma vacina brasileira, ela foi aprovada pela Agência Reguladora dos Estados Unidos para os ensaios clínicos. Essa vacina é justamente para o câncer de próstata. O senhor tem participado, inclusive, de congressos, né, da Sociedade Brasileira de Urologia. O senhor acredita que, de fato, a gente caminha para ter realmente uma vacina para o câncer de próstata? A medicina tem evoluído muito em todas as áreas, né? E provavelmente isso que Zé Leite está falando tem a ver com a engenharia genética, né? Então a gente já tem, por exemplo, marcadores que você, como tem da mama, já tem da próstata, marcadores para saber se você tem um risco mais alto de ter câncer de próstata ou não. Então, assim, as medicações têm evoluído muito, né? E também nas vacinas a gente tem também, até essa questão do Covid, como tudo na humanidade, toda tragédia traz seus benefícios. Então, houve uma intensificação de pesquisa em relação a todas as áreas. E a vacina, que é a prevenção mais importante, que vai prevenir de adoecer, né, também tem sido estudado em relação à próstata também, muito baseado na engenharia genética. Pois é, justamente essa vacina contra o câncer de próstata, ela foi desenvolvida por pesquisadores do Brasil, né? Ela já recebeu aprovação para iniciar a fase de coleta de pacientes nos Estados Unidos, e é a primeira vez que uma tecnologia inteiramente desenvolvida no Brasil alcança tal estágio de aprovação por uma agência reguladora norte-americana. Sim, né? E que é muito criteriosa. É muito criteriosa. Então, aí e a imunoterapia, ela visa reduzir a recorrência da doença e tem potencial para economizar bilhões e bilhões de dólares globalmente. Sim. Aí vai entrar na fase de estudo resultado clínico. Resultado de 25 anos de estudo também. Aí vai entrar provavelmente estava na fase laboratório e agora vai para a fase clínica, que a gente chama, que é a pesquisa exatamente. Você pesquisa laboratório, aí depois você vai para a fase clínica. Para, de fato, comprovar a eficácia. Eficácia no ser humano. Muito importante. Nós estamos recebendo aqui no programa Olho Vivo de hoje o médico urologista Dr. Paulo Gonçalves. Me permita agora fazer um questionamento que diz respeito também à saúde feminina, mas a gente tem visto que saúde e estética têm caminhado junto em várias áreas, né, da ciência. E a gente tem visto, por exemplo, através das redes sociais, crescer a procura por parte dos homens também de procedimentos estéticos, né? E eu gostaria que o senhor pudesse trazer para a gente essa perspectiva. Existe, por exemplo, estética íntima para os homens? Algum procedimento? Zé Neto, a gente sempre no consultório recebia uma demanda espontânea de pacientes que chegavam questionando se existia algum procedimento para melhora da estética íntima masculina. E muitas vezes dessa resposta que a gente até naquele momento não dispunha de nenhum tipo de procedimento seguro que fosse aprovado e que fosse um procedimento que trouxesse bom resultado, né? E a resposta que eu sempre dava para mim era decepcionante, para o paciente também era decepcionante, de que a gente não tinha nada para oferecê-lo. Mas a gente, como você falou, a estética tem avançado em todas as áreas e também na parte da estética íntima masculina. Então, hoje, a gente já dispõe de técnicas pouco invasivas que têm a intenção de melhorar a estética íntima masculina. O que seria a estética íntima masculina? Vamos ser direto, é aumento de tamanho de pênis. Antes a gente não tinha nada a oferecer, ou as técnicas que existiam eram técnicas muito invasivas
e pouco, assim, com resultados não muito satisfatórios. E com o desenvolvimento da dermatologia, foi a grande responsável pelo desenvolvimento de materiais e de técnicas que as mulheres já usam no dia a dia. Então, esses mesmos materiais, essas mesmas técnicas estão sendo atualmente discutidas e usadas na urologia, né? Eu recentemente fiz um curso lá em São Paulo, voltado para essa área. Fui no Congresso Paulista agora em setembro, e há 10 anos atrás ninguém discutia sobre isso, sobre técnica de você ter um aumento peniano, por exemplo, e hoje já se discute nos congressos e tem realmente dado um resultado satisfatório dentro da ética, porque a gente sabe que tem às vezes profissionais de outras áreas, inclusive, que entram nessa parte de estética, e na urologia está acontecendo também a mesma coisa, com situações exageradas, oferecendo aquilo que realmente o procedimento não dá. Então, assim como em qualquer outra área, quando você procurar um profissional para essa questão de estética, você tem que procurar um profissional que tenha um respaldo, que tenha uma formação, né? Na área da urologia, você vai deixar um profissional não urologista fazer alguma coisa na sua parte íntima. Então, acho que isso é um caminho que a gente está começando e é sem volta. Então, a gente tem técnicas hoje que dão uma melhora, lógico, isso depois de uma avaliação bem feita, não é uma coisa assim... Não é aleatório. Não é aleatório. O paciente que vem para mim, eu digo, você vem para mim, a gente vai conversar, vai ver qual é a sua intenção, qual é o seu desejo, se realmente você precisa, porque existe também uma questão de você não entender o que é normal e o que é anormal, ou o que você quer melhorar, porque estética também eu quero melhorar alguma coisa. Melhora o desempenho sexual? Porque melhorar a autoestima, entendeu, Zé Neto? Quando você melhora a sua autoestima, né? Porque muita coisa do desempenho sexual seria outra coisa que a gente passaria a tarde conversando sobre essa parte da urologia, que a gente disse que é a andrologia, que é a parte de disfunção erétil, essas coisas. Então, assim, quando você melhora a sua autoestima, seu desempenho também melhora. Isso é como uma mulher que vai fazer uma plástica, uma plástica abdominal, né? Ela melhora a autoestima dela. Mesma coisa seria nessa questão da estética masculina. Você melhora a sua autoestima. Você melhora a sua autoestima, você melhora tudo na sua vida, né? Então, é uma área que está se iniciando. São processos invasivos ou não? Pouco invasivos. É como você fazer uma injeção, vamos comparar com as mulheres que fazem muito isso, uma injeção as mulheres que fazem muito de botox. Mais ou menos de botox. Não é o botox, né? Lógico, não é o botox. Mas o procedimento é com uma injeção simples no consultório, né? Que você faz ali, o resultado já é na hora, o paciente já sai do consultório já vendo o resultado, né? Já vendo o resultado que deu e, na maioria das vezes, a gente vê uma satisfação muito grande com esse resultado. Há um aumento de volume peniano. É um resultado que ele permanece ou ele precisa de manutenção? É como a mesma coisa das mulheres. A mesma coisa do Botox. Não é um botox, mas porque são materiais que antigamente existiam, até materiais inadequados, que aí não absorvia e provocava deformidades, essas coisas. Ele, em média, é um material que vai durar 1 ano. Que você consegue... Então, todo ano tem que fazer, né? Não, daí varia de pessoa para pessoa. Mas, geralmente, você vai precisar de uma manutenção, vamos dizer, como as mulheres fazem também, né? Ela chega lá, você usou, sei lá, 5 ml de botox, você vai precisar de 2. Seria mais ou menos isso. São injeções com produtos biodegradáveis que dão um aumento de volume, né? Dá um aumento de volume. Então, o aumento é no volume... No volume, tanto de espessura, como também de comprimento. De comprimento. Interessante. É uma coisa nova na urologia. Mas, por exemplo, aí uma curiosidade que muita gente está fazendo agora. Um procedimento como esse que aumenta o volume e o comprimento. Como é feito esse procedimento? Como aumentar algo que já é natural, por exemplo? Por exemplo, no rosto. Imaginemos aqui no rosto. No rosto, a gente, por exemplo, imagina que, de fato, pode haver uma redução, puxar, esticou aqui, cortou aqui, né? Fez esse procedimento. E no pênis, doutor? É assim, o pênis é um órgão elástico, né? Uhum. Então, você quando faz a mesma coisa, você ganha um volume ali. Quando você faz uma injeção de alguma coisa, não é feita dentro do pênis, é feita como nas mulheres, como os outros procedimentos estéticos, feito na região subcutânea, você tem um aumento do volume. Mais importante, realmente, é da espessura, né? Mas tem também, vamos dizer assim, um aumento da percepção de tamanho. Sim,
a percepção. Porque tem muita gente, às vezes, que é assim, o cara não vai para a praia e não bota uma sunga, porque ele tem vergonha. Né? Até por isso que eu disse assim, não é para todo mundo, não é toda situação. Cada caso é um caso. É uma avaliação que você tem que ser feita, tem que conversar com o paciente, explicar todo o procedimento. Né? Por isso que, assim, é uma coisa nova para ser usada, para melhorar a autoestima dos homens, mas não é para todo mundo. Importante. Não é para todo mundo. Isso é depois de uma avaliação bem feita, né, com o urologista, e aí ele vai saber se você tem realmente benefício com aquele procedimento ou não. É estético. Nós não estamos tratando de doença. É um procedimento somente para o pênis ou há algum procedimento também para a bolsa escrotal? Não existe para a bolsa escrotal. Para diminuir, para melhorar? Isso, tem também. A maior parte da preocupação dos homens é em relação ao pênis, né? Mas existe procedimento também, às vezes tem homem que é insatisfeito com a questão da sua bolsa escrotal. Também existe procedimentos para isso, inclusive para a bolsa escrotal é com botox. Né? O mesmo utilizado no rosto. Isso, às vezes a situação que a pessoa está insatisfeita ali com alguma coisa na região do... Mas cada caso é um caso. Mas a maior procura sempre é na questão do pênis. Do né? pênis. Doutor Paulo, então, olhando para a tela da TV Diário do Sertão, para quem quiser mais informações, a gente falou aqui sobre saúde do homem, tema novo também agora que é a estética masculina. Para quem quiser mais informações, como lhe encontrar, quais os dias que o senhor está atendendo? Bom, eu atendo todos os dias lá na clínica Dr. Ananias, né? Os contatos, meu telefone está aí, meu Instagram, essas coisas de estética íntima masculina, as pessoas podem entrar em contato pelo Instagram, que às vezes não querem se expor, porque é um tabu também muito grande, né? Verdade. Qualquer dúvida, podem enviar perguntas pelo Instagram, que eu estou à disposição para qualquer dúvida e reforçar mais do que tudo a importância para os homens do Novembro Azul.